eu sou Mariana Primo. Nós estamos aqui para começar o nosso primeiro podcast de saúde, o Maior Saúde, para conversar uma conversa franca, tranquila e na língua de quem quer entender. Olá, meu nome é Graziela Scomparin, mais conhecida como Grazi. Sou influencer aqui na cidade e estou aqui, né, também para tirar algumas dúvidas, representando vocês que estão aí em casa, né, e de repente querem saber de algo. Eu vou estar representando vocês aqui hoje. E a nossa convidada de hoje, ela é minha amiga, ela é fonoaudióloga. Até a palavra é difícil, né, para quem não fala direito de ação. Amiga Monize Pascucci, fonoaudióloga, que já é uma palavra difícil, e vamos conversar um pouco sobre a profissão. Monize, como você chegou até aqui? Olá, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu cheguei até aqui através do meu trabalho de fonoaudiologia. Sou fonoaudióloga há 15 anos e me formei na região de Fernandópolis, eu sou de lá, e estou aqui há 6 anos. Eu vim a trabalho por condições de mudança, né, de melhorar as oportunidades, então a gente vem para cidades maiores e aí as famílias vieram na frente e aí depois eu vim. Joia. E a sua cidade natal? Como foi? Como você se formou? Como você escolheu essa profissão? Bom, falar da minha raiz é muito emocionante e eu tenho a maior alegria e prazer em falar. Eu sou de Macedônia, é uma cidade pequenininha, é um município, né? Lá perto da região de Fernandópolis, São José do Rio Preto, Votuporanga. Macedônia é pequenininha, tem 4.000 habitantes, mas é uma cidade linda, quem puder, fica o convite para ir conhecer, vale a pena. E lá eu nasci, minha família toda de lá, tanto de pai, de mãe. E estudei até o 3º colegial, fiz tudo lá. E aí a faculdade era pertinho, em Fernandópolis, que são 14 quilômetros. Daí, inicialmente, eu queria fazer artes cênicas. Queria muito ser artista, aparecer na TV, falar no microfone. Olha, hoje você está aparecendo, Estou me realizando. Porém, minha localização e as condições naquela época era muito distante da minha realidade. Então, ficou só no sonho. E aí pensei, e agora? O que é que eu faço? Tem que estudar. E aí, lá em Fernandópolis, nós temos grandes faculdades, muito boas, várias oportunidades, várias áreas para se estudar. E eu pensava, não quero nada com sangue, nada que seja muito invasivo. E aí fui até a faculdade e falei, o que vocês têm? Que tem pouca gente estudando, que o mercado vai ser promissor, que não mexa com sangue. E aí me falaram, olha, você tem cara de fonoaudióloga. Eu não me lembro quem me recebeu, mas fez um grande favor para mim e para quem passa pelo meu caminho, eu tenho certeza. Com certeza. Com certeza. E aí eu conheci a fonoaudiologia, já me apaixonei no ato. Claro que a gente seleciona algumas áreas, fala isso eu não quero fazer, isso eu quero muito. E eu, graças a Deus, pude passar por todas elas. Hoje tenho bem definido comigo o que eu gosto de fazer. E aí, assim que eu me formei, vim para Boituva. Minha primeira oportunidade, meu primeiro investimento na área foi em Boituva, em 2008. Olha. Mas a gente ficou só 2 anos, porque sempre em busca de melhorar, de crescer, de conhecer outras coisas. Aí eu fui migrando, fui para São Paulo, capital, fui para Mato Grosso, então tive grandes experiências na área. E depois a gente voltou para reencontrar a família, que estava toda aqui em Boituva. Que legal. Quando eu ouvi falar de Fernandópolis, foi no consultório, né? Daí eu pensava assim, nossa, a cidade deve ser fantasma, porque todo mundo veio para Boituva de Fernandópolis. Eu conheço muitas pessoas. Depois eu fui ver que era uma cidade grande, mas a gente que... Mesmo em São Paulo, a gente não tem uma noção, né, do tamanho de cada cidade. Eu ficava pensando... Eu brincava com os pacientes, está fantasma a cidade, né? Porque todo mundo está em Boituva agora. É o fato de ter muita gente de lá vindo para cá, porque o dono da cervejaria é da Macedônia, da minha vila. É isso que eu ia comentar. Que bacana. Ele é natural de lá. Então, toda a família são de lá e tem toda uma história. E eles têm muito carinho, muita ligação com todo mundo. E aí e o pessoal de lá tem muito
apreço por eles também, pela Sim. grandiosidade que se tornou, né? Sim. E aí eles vieram dando oportunidade para muita gente. É. Muita gente. Muito bacana. Inclusive a minha família e do meu marido, nós viemos com eles. Legal. Legal, hein? E na profissão, assim, qual área que você se identifica muito, que você gosta e a qual você trabalhou que foi mais dura para você? A que eu mais gosto é a que é mais dura, mas eu gosto. É a parte de disfagia. Disfagia é a dificuldade de deglutição. Então, eu encontro pacientes que estão em estado muito delicado, né? Ou eles nasceram com problemas graves, que não podem se alimentar pela boca, ou passaram por algum procedimento ou por alguma doença que tirou essa possibilidade de se alimentar pela boca. Então, vem com sonda pelo nariz ou sonda diretamente no estômago, então a naso ou a Muitos GTT. acamados, né? Muitos, a maioria acamados. Então, por exemplo, um paciente pós-AVC, né? Ele fica com sequela unilateral, às vezes global, e aí ele não é capaz de fazer o movimento de mastigação, de receber esse alimento, muito menos as texturas, temperaturas, ele não reconhece mais. Então, é um trabalho de formiguinha, começa-se tudo de novo, para proporcionar alimentação pela boca. Eu acho que quando a gente trabalha na área da saúde, nessa área assim limítrofe que a gente diz, cada vitória é um ganho maravilhoso, né? A família comemora e para a gente todo aquele um probleminha tão pequeno perto do que essas pessoas passam, você nem passa a não dar tanta importância mais. Com certeza. Né? A vida começa a dar mais valor. Talvez as pessoas precisassem fazer estágios nesses lugares para conhecer a grandiosidade dessas pessoas que querem viver, né? Sim. E o que mais dói, assim, que é meu trabalho, que eu faço com muito amor, muito prazer, é quando você pega um bebê, né, aquele que nunca teve a experiência, nunca comeu, né, nunca mamou. E aí você vai, começa aquele trabalho, vai devagarinho, consegue tirar uma sondinha e vai dando o pastorzinho gelado, até chegar ao ponto dessa criança comer de verdade, se alimentar. E aí o processo só evolui, né? Porque aí começa a balbuciar, mamamá, papapá, e vai cada vez melhor. Na maioria dos casos, a gente consegue alcançar os objetivos, mas tem muitos que a gente perde pelo caminho. E aí é onde dói muito. Porque você cria vínculo, né? Percebi que você ficou emocionada agora, né? Acaba se envolvendo, não tem jeito, né? É porque esse atendimento de disfagia, normalmente ele é na casa. Então você entra na família, você entra naquele ambiente, toma café, come. E ó, é almoço, lanchinho da tarde. Sim. E a gente é muito bem recebido. E quando você está lá, você acaba absorvendo toda a energia do ambiente, daquelas pessoas, daquele sofrimento, daquela alegria. É maravilhoso, é magnífico. Eu sou grata por estar onde eu estou. Eu imagino. Eu vou fazer uma pergunta que foi delicada para nós duas, a amamentação. Né? Como que uma mãe que é dentista, que sabe da capacidade do seu filho, que necessita ser amamentado, desenvolvimento facial, eu não podia dar de mamar simplesmente porque minha filha ficou na UTI, eu não conseguia chegar lá, e você passou pela mesma coisa. Só que você teve uma segunda chance, eu não tive nesse momento. Como foi para você isso? Como foi? Foi constrangedor, porque a gente aprende um monte de coisas, né? Ouve falar, vê quanto é bonito. Atendi muitas mães com dificuldade para amamentar. Eu auxiliava, ia na casa, ajudava a fazer pega, porque o problema maior normalmente é a pega, da boquinha do bebê ao bico. Então, eu tinha essa noção vendo aquele peito e aquele bebê. E quando virou para mim, eu não sabia mais nada. Eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Eu sabia que eu tinha que amamentar e eu queria amamentar. Eu tinha essa necessidade. E eu nunca pensei que eu não poderia amamentar. E aquilo foi... E aí, insisti. Deixei meu filho em situação ruim, porque ele perdeu peso, ele não estava bem, não estava saudável. E na minha cabeça, eu só martelava. Eu preciso amamentar, ele tem que mamar. E até o ponto que um médico falou, olha... Você não é capaz de amamentar seu filho. Aquilo, para mim,
foi desumano, porque não precisava ser dessa forma, Sim. né? Sim. A gente, quando tá ali naquele momento, principalmente nos primeiros meses, a gente tá muito sentimental, ainda tem a questão da queda de hormônio, aquela coisa toda, né? E aí eu não me conformava, mas aceitei e fui entender. Aí fui investigar. Eu tinha um problema na mama, que os ductos mamários, os canaizinhos que levam o leite para o bico, ninguém me falou desse caminho. Quer dizer, falou, mas eu não lembrava. Ele fechava e o leite ficava dentro da mama, então eu ficava internada. Tive 5 mastites diagnosticadas em 3 meses. Nossa. Então, daí eu aceitei que não era para mim. E precisei fazer punção para retirar o leite, que virou pus. Ele inflamou. Então, foi muito, Difícil, né? muito ruim. E aí, graças a Deus, tive oportunidade na 2ª gestação. Eu não tive nenhum problema. Porque Amamentei. já sabia também, né? Do ocorrido. Eu não teve a Talvez patologia. estava mais A preparada, patologia né? não aconteceu. É que a Então- patologia tem que vir pra gente conhecer, pra poder ajudar outras Exatamente. pessoas. E aí eu parei e pensei, quantas mães eu falava, vamos, força, vamos lá, você consegue. Sim. E aí talvez não depende só da gente. O meu médico falava, põe ela de canguru, ela vai te amar do mesmo jeito. Comigo foi ao contrário. Eu tive muito pela Amanda ser minha amiga desde criança, que fez o meu parto, o meu médico que me acompanhava, né? Então eu tive esse acesso excelente. Mas eu queria amamentar e eu não podia. E aí daí eu comecei a pensar, sabe? Eu estava na UTI, eu olhava assim, ela era mais bonita, porque ela era maior. Ela tinha 2,4 kg. Ela era a maior da UTI. E tinha uma mãe que pegou uma criança de 490 gramas. E essa criança saiu viva e linda 1 ano depois. Olha só. É um milagre, assim, né? A UTI pediátrica ela é diferente da UTI de adulto. Ela traz mais vida. E daí o meu médico falava, põe ela assim de bebê canguru, ela vai te amar do mesmo jeito, bebe fórmula. Eu tinha ódio daquela fórmula, mas hoje eu agradeço que ela está grande e forte graças à fórmula. Então, tudo é equilíbrio, né, amor? A gente aprendeu juntas. Eu lembro a gente conversando, a gente aprendeu juntas que é o equilíbrio mesmo. E Eu passei por esse momento também de amamentação na gestação do Matheus, que hoje não está mais aqui, né, Má? Então, eu também não consegui amamentar, porque ele foi direto para a UTI. E esse sentimento de você ver todas as mães lá amamentando o seu filho. Ai, gente, eu lembro. Eu não vou nem falar muito, porque eu fico até emocionada, porque é difícil, né? Você se sente assim, sei lá, você fala, é uma pessoa incapaz. Todos os sentimentos, né? Meu filho ruins vai morrer vêm. de fome, Sim, né? Eu costumo sim. O que dizer eu faço? que quando nasce uma mãe, nasce a culpa. Sim. A gente nasce com a culpa. A gente é culpada Tudo é por culpa tudo. da mãe. Tudo é mãe. Aí isso bem é isso. pro resto da vida. E meu pai Sim. Quem conhece meu pai sabe que meu pai é bem delicado para falar. E ele, para encher o saco mesmo, para brincar, para quebrar o clima, né? E meu irmão tem vaca leiteira, né? E, fia, você tinha morrido na hora, já tinha ido para o batedor, porque não deu leite nenhum. Eu falei, tá bom, pai. Pelo menos quebrou o gelo, né? Para entender essa situação. E é bem o que ela falou, né? Às vezes a gente, né, no meu caso, olhava uma mãe que não dava o mamar, a gente às vezes julgava, né? Olha só, né? Acho que não quis dar por algum motivo. Tem pessoas que brincam, né? Não quer dar porque o peito vai cair, umas coisas assim, né? Mas não, né? Realmente tem muitas coisas por trás e é onde você se sente incapaz. E depois dessa fase da amamentação, eu entrei na noia que a Maria Clara tinha que crescer corretamente, já que ela não teve esse primeiro estímulo, né? Então, eu fui estudar muito sobre ortodontia preventiva com a Mariela e com a doutora Diana, que me ajudaram muito a estudar isso. Foi daí que a gente se encontrou mais proximamente, quando a gente fez a Semana da Respiração. Só tinha o de Ellison, de menino lá, né? Sim. Mas que foi muito legal, que a gente mostrou a importância da respiração na criança, no aprendizado. E o que você me fala dessa interação que você teve, essa experiência de trabalhar com o dentista e o fono junto no crescimento da criança? É de extremamente importância, porque nós estamos falando de crescimento facial, desenvolvimento. O que você pensa? Eu tenho que amamentar, esse bebê tem que mamar. Tá, ele tem que mamar para se alimentar. Mas tem todo um desenvolvimento de crescimento, de musculatura, de estrutura óssea. E depois isso vai interferir na fala, né? Então, nesse desenvolvimento da criança, é muito importante essa interação. Então, esse olhar que nós tivemos naquele projeto foi muito interessante. Nós tínhamos na equipe orto, fono e otorrino. Então, nós estávamos olhando
a pessoa, a criança, no caso, como um todo. Então, às vezes você vê que a linguinha não está fazendo um som, por exemplo. Mas não é só a fono que tem que olhar, porque a língua ele não consegue fazer a arara. O que eu preciso? Eu preciso de uma estrutura pronta, que trabalhou certos movimentos até ali o momento de falar arara. Não é simplesmente vai na fono e ela fala arara, arara. Não. Sim. Preciso que ela tenha não tem... tido as experiências de amamentação, por exemplo. Então, no mamô não vai falar? Não. Ela tem outros métodos. Então, uma boa alimentação, mastigar vários tipos de alimento, de texturas diferentes, passar pelo olhar de um ortodontista, passar pela avaliação de um otorrinolaringologista, que ele vai ver ouvido, se essa criança ouve bem, se ela respira bem e se ela tem a estrutura de boca, laringe, toda preparada para falar. Não é simplesmente a fala sozinha, né? E aí a gente pode mostrar um pouco de quanto é importante mastigar bem, a necessidade de respirar bem, porque uma criança que não respira bem, ela tem dificuldade de atenção. Isso é comprovado. Ela tem uma alteração estrutural, é uma queda da musculatura facial mesmo, é visível. Olha. A boca fica um pouco aberta. A língua posiciona caindo em assoalho. O lábio everte, ele vira para fora. Então você fica... Esse encurta. Então, faz uma deformidade. A gente está fazendo exageradamente aqui. Sim. Mas você vai olhar na rua e vai lembrar do que a gente está falando. Com porque certeza. É característico. Olheira. Então, e essa criança vai desenvolvendo uma forma de falar e de fazer do jeito dela, porque ela precisa adequar aquela estrutura daquele momento. Uma coisa que está acontecendo muito, essa criança é hiperativa. Às vezes ela respira mal. Respire mal para ver se fica calma. Verdade. Você não fica calmo. A oxigenação do cérebro Verdade. é diferente. Quando o ar entra pelo nariz, é aquecido pelas fossas nasais, por toda a estrutura, e chega para mim. Quando eu respiro pela boca, esse ar entra totalmente gelado, sem filtro, bate nas amígdalas, já dá uma infecção, essa criança vive com as amígdalas desse tamanho, aí já não engole bem, já não respira bem nem pela boca. Fica aquela criança doentinha, né? Eu trabalho na prefeitura, aí eu pedi para o Dielison montar 5, como ele é meu primo, a gente aproveita da pessoa, né? Eu montar 5 perguntas que eu pudesse diagnosticar para poder conversar com a mãe para se precisasse for ir num otorrino, numa pediatra, né? Aí ele montou as perguntas. Uma que me chamou muita atenção, tem mais de 5 infecções no ano? Porque não é normal. Não é normal a criança ter esse tipo de infecção. Respira mal, depressão está muito associada à respiração. Porque quem não respira adequadamente, qual é a base da yoga, a base da meditação? Respiração. Que acalma a pessoa. Então, é muito legal. Foi um trabalho muito bacana, porque era um trabalho meio inovador. Assim, lembrei agora do meu filho, do Gabriel, que tem 9 anos. Até os 5 anos, realmente, ele tinha muita infecção de garganta e ele tinha as amígdalas aumentadas e tinha até indicação de cirurgia. Porém, depois, com 7 anos já, e, inclusive roncava à noite, era uma situação bem complicada, e eu já tinha aquela coisa, né, de hospital, por conta do Matheus. Eu falei, ai, meu Deus, e agora meu filho vai passar por uma cirurgia? Até eu vou, né, tirar essa dúvida minha, porque com a graça de Deus, enfim, com o desenvolvimento dele, hoje ele não tem mais essa amígdala aumentada, não teve mais dor de garganta com frequência, que é o que você falou, que ele tinha muito mais de 5 vezes no ano. Né? Não é uma regra, e ele né? não Mas ronca mais. É importante que você levou, avaliou. Sim. Então, acompanhou isso, né? Então, o que é interessante nisso aqui na conversa, gente? Que não dá para viver sozinho hoje em dia. Como que a gente ia fazer um projeto desse, legal, sem ter o conhecimento que o Joelison trouxe, que a Monize trouxe, que a Mariela trouxe, que a Diana trouxe, que todos os profissionais ali que estavam envolvidos trouxeram, que abriu um olhar, pelo menos para mim, diferente do que eu tinha. E por isso que é importante e fundamental um profissional que fale com você a sua língua. Não adianta, por exemplo, às vezes a pessoa vem em mim, eu falo para ir no otorrino, daí vai num que não está trabalhando na linhagem que eu acredito. Então, é importante você ter
voltar a ter aquelas pessoas de confiança, porque não é uma coisa técnica, você trabalha com vida, com ser vivo, né? Eu mesmo fui paciente da Monize, né, Monize? Para tentar respirar, fui, porque eu sempre respirei muito mal, já fiz cirurgia, trabalhei um pouco com a Monize, a parte de fala, que eu acho que eu preciso trabalhar de novo. De coordenação. De coordenação da respiração, porque eu falo muito, respiro pouco, e eu fungo, acabo em cima. Mas primeiro... e daí ela trabalhou comigo, e a gente trabalhou, melhorou bastante, só que eu voltei a engordar, daí volta tudo de novo. Né? É uma questão que é global, né? Envolve um monte de coisas. Então, a gente tem que sempre ter esse olhar humanizado e pensar no que você pode agregar. E as pessoas, às vezes, não gostam. Falam assim, eu marquei uma consulta lá na fono, mas eu cheguei lá, ela me mandou para o otorrino, me mandou para a orto, me pediu isso. Eu preciso que outras pessoas te vejam. Então, eu imagino que você não está respirando bem ou não está me ouvindo bem. Mas eu imagino, eu não tenho equipamento, eu não tenho ali nada para... Nem o estudo suficiente para fazer um teste, um exame que o otorrino vai fazer. Então, eu vejo que a criança tem uma mordidinha aberta, a linguinha está escapando ali. Aí a pessoa quer que eu arrume, mas eu não tenho ferramentas e não sou preparada para voltar a estrutura óssea no lugar. Então, a dentista, o orto, vai fazer essa parte de voltar, de arrumar a estrutura óssea e eu vou dar um jeitinho na função. Uma coisa que eu tenho vontade é, Deus me livre, mas é de bater no profissional que fala, espera eu trocar todos os dentes, depois põe um aparelho. É a falta de informação, de conhecimento. Mas eu digo muito que é falta de nós profissionais nos dispormos, virmos até aqui e falar para vocês que nós temos limitações e que nós sabemos, nós estudamos tais coisas. Então, se eu chego e falo para você, você pode confiar em mim. Eu estou te falando, eu estudei para isso. Exatamente. Mas não, a gente guarda pra gente. Eu fico lá no meu consultório com a minha agendinha fechada e pronto. Você quer? Vem aqui. Não, a gente vem, a gente está aqui hoje. Exato. Né? A gente deixa a nossa casa, deixa nossos momentos particulares para estar aqui, para levar informação. Para vocês acreditarem no que a gente está falando. Nós estudamos para isso. É importante... É porque a Diana me falou uma frase que eu guardei para sempre. A criança é uma casinha em construção. Então, a gente trabalha no crescimento da criança. E o adulto é uma reforma. Então, e faz sentido, né? É uma frase que a Diana falou que eu nunca mais esquecia. E hoje eu trabalho... E olha, gente, é informação, porque eu trabalho muito com criança na prefeitura, que os pais querem que a criança tenha uma atenção melhor. E você precisa explicar para eles, não espera trocar todos para pôr o fixo. O seu filho chupou chupeta, está distorcido, né? E é muito, muito interessante isso. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Monize em relação àquela coisa das mães começarem a comparar quando o filho começa a falar. Tem uma regra, tem uma idade que vocês já consigam ver que tem alguma coisa errada? Sim. E isso é muito importante que você perguntou. Ótima e me deixa pergunta, muito né? contente. Existe também uma fala que espera a criança fazer 5 anos. Vou te explicar por que falam isso, algumas pessoas. Porque o desenvolvimento de fala e linguagem... Então, fala é falar arara. Linguagem é saber que aquele pássaro, aquela ave, é uma arara. Sim. Então, vamos ligar uma coisa à outra. A criança desenvolve isso e ele está pronto para o resto da vida por volta de 5 anos, 4 anos e 8 meses pontualmente. Mas a gente não vive de regra, cada um é cada um. Tem que considerar o ambiente familiar, né, a estrutura, ou a escola, tudo que essa criança vive, a vivência dela. Porém, nós trabalhamos, sim, com regras. Então, a criança, não tem criança pequenininha, tem criança grande. Tem criança gordinha, tem criança magrinha. E tem criança que demora um pouco mais e demora um pouco menos para falar. Mas nós temos uma tabela e temos uma margem de erro para trabalhar. Então, a criança com 1 aninho, ela já não fala umas palavrinhas, já não chama papai, mamãe. Sim. Dá, quer, não. Então, por que eu vou esperar ela chegar aos 5 anos para ver se ela está falando as outras 500 e tantas palavras que ela poderia estar falando, construindo frases, usando advérbios, né, pronomes?
Então, nós, fonoaudiólogos, temos uma tabela onde a gente segue esses parâmetros de normalidade. Então, não é você chegou, não está naquela tabela, pronto, vamos ter que intervir. Não, às vezes uma simples orientação. Normalmente, Sim. quando vem para o consultório criança pequena, que não alcançou a quantidade de palavras, ainda não está com um reconhecimento bom, a linguagem ainda está um pouco empobrecida, eu faço orientação. É só orientação para a família. Um brinquedo que eu oriento comprar, uma atividade em família, um passeio que você faz, levar a criança para ter experiência diferente. Então, eu analiso o ambiente dela, o que ela faz no dia a dia, e aí eu dou orientação. E só isso basta. Porque eu sei dessa tabela. Então, você leva a sua criança periodicamente no pediatra para ver se está no peso e na medida adequado, dar uma analisada geral no desenvolvimento. E por que das outras áreas e da área da comunicação humana, que é vital, nós não preocupamos tanto. E quando preocupa, espera fazer 5 anos, a criança já teve já teve experiência. Muita vivência, né? Pra caramba. Então, eu Demais. acho que é válido pensar. Percebeu alguma coisinha? Não competitividade, porque cada um é cada um. Sim. Mas observa a diferença. Se está muito diferente, É que alguma custa coisa... procurar informação, dá uma olhadinha, Sim. né? Respondido. É porque a gente escuta muito, né? Eu ia Aquelas fazer comparações. eu estava pensando nessa pergunta também, quando chegar. E o que você falou é muito importante em relação a mãe leva no pediatra, sim, né? E por que Sim, não porque é levar, regra. né? É regra, já está acostumado. Eu acho que tem isso, que parar com essa cultura mesmo de que só tem que levar no pediatra, né? nós temos que mostrar a que viemos. Exatamente. E eu vim para te chamar. Leve o seu filho ao consultório periodicamente. Vamos dar uma olhadinha. É que tem uma regra, assim, não é uma regra. Existiu uma fama ruim de que vai na fono e vai ficar anos lá. Infelizmente. Mas não é assim. E eu te garanto que não. Sim. Monize, e a gente está falando da área, mas agora a gente vai saber um pouco sobre o que você pensa daqui para frente, para você. Conheço a família, a Bela, o José, o José é a coisinha mais linda. A Bela também é linda. Mas eu sou suspeita. É que o José é grandão, né? É. E para você, qual foi... Vamos falar um pouco de você agora. Qual foi a pior viagem da sua vida? Nossa, pior viagem? Olha, você me conhece, eu não viajo muito, né? Quer dizer, eu viajo muito, mas não viajo a passeio, assim. Então, as minhas viagens sempre são para voltar para casa, para a família. Então, a minha família fica lá em Macedônia. Eles também viajam muito para lá e para cá, e nós, para se encontrar. Mas a minha pior viagem foi a minha ida para Mato Grosso, onde eu fui trabalhar, fui morar. Eu recebi uma proposta de emprego e ia mudar minha vida. Ia ser uma mega mudança, e eu ainda mais jovem, né, aventureira. Aí chamei o meu namorado na época, que hoje é meu marido, o Diego. Falei, vamos? Aí ele falou, não, vá você, depois eu vou. Falei, companheiro é companheiro, vamos juntos. Pegamos nossa malinha, porque íamos de avião, e seria, assim, foi uma conversa por e-mail, com a empresa que me contratou em Pontes e Lacerda, Mato Grosso. Um beijo para lá, que eu amo tanto. Eles vão assistir. E aí fomos de mochila nas costas, pegamos o avião em São José do Rio Preto e baixamos em Cuiabá. Em Cuiabá já teria alguém para pegar a gente. Não sabíamos quem era, mas estava lá com uma plaquinha. E aí fomos ao encontro. Seguimos destino para Pontes e Lacerda. De Cuiabá a Lacerda tem uns 440 quilômetros, se eu não me engano. E nesse caminho era muito, muito distante. A estrada foi afunilando. E o coração foi fechando. Falei, meu Deus. Onde estão me levando? Onde estamos indo? E eu falava para o meu marido, eu dava sinal, porque não podia falar, né? Não conhecia direito. Aí eu olhava para ele e falava, de onde nós estamos indo? E a estrada, o mato ia subindo, ia fechando, assim. E umas estradinhas de terra que começavam, e Bolívia, placas para Bolívia. A divisa com a Bolívia.
Falei, nós estamos sendo sequestrados para transplante de órgãos. Eu pensava comigo, eu comecei a chorar dentro do carro. E chorava e não sabia onde ia parar aquilo. Até que, por fim, chegamos na tão distante Pontes e Lacerda, Mato Grosso. Foi muito assustador, mas chegou lá, era verdade, tinha o hotel reservado, tinha a empresa estava lá, estava tudo certinho. E lá nós ficamos 5 anos. E fomos muito, muito felizes nesse tempo lá. Foi uma experiência... Que bacana. Foi a pior viagem, mas foi uma boa viagem. Sim. Depois foram tantas outras, mas todas com as suas peculiaridades. E o seu melhor conselho e de quem você recebeu? O meu melhor conselho, eu acho que ele é quase que diário, né? Ele vem de quem tem todo o direito de dar sem eu pedir, né? Que eu acho que dar conselho é muito difícil, né? É muito relativo. Você tem que receber de quem você quer receber. E você dá para quem quer receber. Então, eu recebo sempre, e recebi, são os conselhos dos meus pais. E isso eu vou levar para o resto da minha vida. E eles vêm desde que eu nasci, mas o mais assim, importante, que é o que eu vejo desde que eu me formei, que eu comecei a prestar mais atenção, que vem dos meus pais. Entregue sempre seus projetos, seus planos a Deus. E depois, confie no seu coração. Não faça nada que o seu coração não sentir vontade de fazer. E isso é tudo. É tudo mesmo. Com certeza. Gratidão a eles que me proporcionaram a minha trajetória até aqui. Me deram a vida, e me deram o meu diploma e me dão apoio todos os dias. Sempre. A mãe dela é uma mocinha. Ninguém fala, não é? Ela é uma mocinha. Ai, nem fala, que ela fica toda. E uma história que você queria contar engraçada na sua vida, na sua profissão, que assim... Porque, por incrível que pareça, a gente passa coisas emocionantes, mas na área da saúde há coisas muito engraçadas também, que você dá muita risada com criança, com os pacientes, assim. Tem sim, mas a gente fica um pouco, assim, receosa por conta de ética, né? Então, tem algumas coisas que não dá para falar. Mas tem uma experiência que eu tive que foi, assim, engraçada. Eu estava acostumada a atender poucas pessoas, assim, no dia, né, num horário de atendimento, onde eu fazia audiometria ocupacional, então, um exame auditivo nos funcionários de empresas. E aconteceu de chegar um ônibus de homem para fazer exame naquele momento, e eram, 60 homens. Aí, lotou a recepção, não tinha mais onde pôr gente, tá, vamos acelerar, vamos fazer esses exames. Falei, vamos embora. Peguei a ficha e cheguei na recepção, Francisco. Levantaram 5. Aí eu, peraí. Francisco de Assis. Aí abaixaram 2. Difícil, 3. hein? Francisco de Assis de Souza. Aí abaixou mais 1. Falei, Francisco de Assis de Souza da Silva. Aí abaixou outro. O pessoal vinha de uma região específica. E aí todo mundo tinha um nome muito parecido, entendeu? Era Raimundo Nonato. Então, tinham 20 Raimundo Nonato naquela turma. Então, eu acostumada a chamar, o primeiro nome, Felipe. Aí eu levantava o Felipe. Mas Francisco não vinha, de jeito nenhum. Bom, vinham vários, né? E, para encerrar, o que você quer deixar para os seus filhos? Eu quero deixar para eles... Além de tudo que a gente luta todos os dias para dar e fazer por eles, eu quero que eles tenham esse brilho que eu tenho nos olhos e essa emoção e amor pelo ser humano, pelo próximo. Que eles possam... não consigo. Ai, Jesus. Você já vai deixar isso, com certeza, né? Porque é o exemplo que nos faz seguir. E é o exemplo de como você trabalha, de como você vê a vida, que vai trazer para eles isso, com certeza. Melhor fazer de novo? Não, ficou muito O lindo. duro é mãe, né, gente? Mãe, ela fala aqui dos filhos, eu já começo a lembrar dos meus, e assim vai, né? Porque mais eles do são que... a razão da nossa vida, né? Mais do que a gente já é
o super-herói, né? A heroína deles, eles já têm a gente como exemplo e como... Eles querem copiar tudo que a gente faz, né? E aí, às vezes, a gente erra muito, né? Dá exemplos que, nossa, não façam. Mas a gente quer o melhor. Então, eu quero que eles tenham amor ao próximo, amor pela vida, e que eles tenham o brilho de querer sempre buscar algo a mais, fazer o bem e viver bem. Ser feliz, né? Ser feliz, com certeza. Com certeza. Muito obrigada por você ter participado aqui com a gente. Foi muito gostoso o nosso primeiro. Tava todo mundo nervoso no começo. Mas acho que seguiu tudo bem. Acho que sim. Muito obrigada. Eu que Muito obrigada agradeço. mais uma vez Deus por me abençoe. incluir nos seus projetos. E muito prazer em te conhecer. Prazer é o meu. E que sigamos. Amém. Sim, eu agradeço também a oportunidade, viu? Fiquei muito feliz. Queria agradecer os nossos espectadores que estiveram com a gente até agora. Foi uma conversa muito bacana, esclarecedora, emocionante, né? Mostrar um pouquinho do que a gente é por trás do jaleco branco, né? Que a gente é um pouco... A gente sofre, a gente ri. E é isso aí. Quem quiser fazer perguntas, pode deixar as perguntas que o Gabriel vai passar para a gente. E a Monize responde, e o que a gente puder, a gente responde. Como não vai ser ao vivo, né? Não é ao vivo, a gente faz as respostas no próprio chat, tá bom? Muito obrigada. Fiquem com Deus. Fala alguma coisa, Grazi? Não, só quero agradecer pela oportunidade. Adorei a nossa conversa. Até acabei tirando algumas dúvidas, tenho certeza, de muitas mamães, né? Com certeza. Alguns mitos aí. E agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigada, Monize. Eu que agradeço.